Deus, nós vamos continuar o que temos meditado aqui, é o primeiro módulo, e falamos do domínio manifesto, aqui em Lucas 17, 11. E aconteceu que indo ele, aqui está falando de Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, ou Samária, e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque não podiam chegar perto, e levantaram sua voz. Então lá de longe eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Quando era curado, ia até o sacerdote. O sacerdote fazia o teste, se tivesse curado, podia estar no meio da sociedade, E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Amados, veja que mais importante do que nós recebemos é a resposta que nós damos ao Senhor, dando a Ele o nosso coração. Porque tudo que nós alcançamos nessa terra vai ficar nessa terra. O nosso corpo é emprestado por um tempo, a nossa roupa, a nossa casa, tudo vai ficar aqui. Tudo que nós conseguimos com a fé, tudo que a fé nos der, vai ficar nessa terra. Agora, a nossa alma é eterna. Então, se ao receber do Senhor, nós nos entregarmos ao Senhor, aí somos salvos. Então, há um perigo de nós ficarmos tão empolgados com o que nós estamos recebendo, e nesse meio de tempo a vida passa. Estamos sendo abençoados, mas não estamos nos entregando, não estamos nos arrependendo, não estamos nos limpando do pecado. E naquele dia o Senhor vem, ou o nosso coração para de bater, e nós chegamos diante do Senhor com as vestes sujas, e Ele diz: apartai-vos de mim, porque não te conheço, tem iniquidade aí no teu coração. Aqui o que nós vemos é que esses homens ficaram tão impressionados com a cura, que foram embora. Para eles estava resolvido o problema. Jesus era apenas um meio para ter uma vidinha melhor. Agora, este homem aqui, ele voltou, adorou o Senhor, se entregou em adoração. E o Senhor disse: olha, você está salvo. Os outros foram curados, você está salvo. Porque ele se entregou, o Senhor pôde mais do que curar. O Senhor pôde salvar. Jesus diz: vinde a mim, vocês vão ter alívio. Mas se vocês permanecerem no meu ensino, vocês terão descanso. Então o Senhor tem sempre mais. As pessoas geralmente se conformam com pouco. Aqui nós podemos ver o perigo, irmãos, de ter fé para receber, mas não ter fé para se entregar. Não se apegar ao Senhor, não corresponder ao benefício. Quantos que Deus investiu, como Saul, pôs unção, investiu, mas ele não correspondeu ao benefício. Já Ana, assim que ela foi abençoada, ela correspondeu ao benefício. E deu aquele filho em consagração ao Senhor Samuel. Então, nós podemos ver em toda a Bíblia que as pessoas querem ser beneficiadas por Deus. Elas querem receber o que Deus dá, mas elas não querem se entregar a Deus e abandonar o pecado. Isso é poucos. 5.000 seguiam Jesus pelo pão, mas só um estava debaixo da cruz quando Jesus estava ali. Então, a vida cristã, ela é uma vida abençoada, mas é uma vida também de proposta. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do perigo do nosso coração não se apegar em Deus e apenas ser abençoado. Porque Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que se apegar ao Senhor é a coisa principal. Por isso que ele diz, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração. Amados, o nosso coração nasce desprezando Deus, nasce ignorando a Deus, desconfiando de Deus e amando o pecado e os ídolos. É assim que nasce o nosso coração em Adão. Davi escreveu no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então o homem já nasce nos ídolos, Só um pouquinho que eu vou pôr pausa aqui. Diz assim, amados, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Com todo engano. Como é que o inimigo trabalha? Com todo engano. Ele capricha, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos, Ele coloca os sofismas e fortalezas ali, na alma. Com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Por quê?
Veja que uma coisa liga a outra. Com todo o engano para os que perecem. Por quê? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então eles receberam a verdade, mas não receberam o amor pela verdade. Não receberam um coração que ama, que se apega à verdade, que ouve, que atende, que corresponde, que mistura com oração, com jejum, que está atento e não é apenas um ouvinte esquecido, mas ele ouve com a intenção de praticar. Ele toma a graça para sair do pecado. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra e ela não decide sair do pecado e dos ídolos, o espírito do erro pega ela. Aí ela está dentro da igreja trabalhando para Deus. Está dentro da igreja sendo abençoada, mas o coração dela continua no mundanismo, continua na carnalidade. Ela não recebeu um coração novo, ela recebeu o quê? Pensa. Meu coração está igual. Continua aquele coração que ela tinha lá no mundo. Deus não trabalhou no coração dela. Naquele dia o Senhor dirá: eu não te conheço, teu coração tem iniquidade. Ele não trabalhou no coração. Porque talvez a proposta do púlpito não foi essa. Era um falso profeta, era um anjo transfigurado de apóstolo, enganando as pessoas, era um demônio. Porque a mensagem que não chama o homem ao arrependimento pela graça é perigosa, porque a pessoa pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. É um exemplo, diz que foi escrito isto. A Bíblia fala que isso foi escrito para nosso exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10, mostra como aquele povo no deserto foi abençoado. Foi realmente caprichadamente abençoado, mas não foi salvo. Então, ser abençoado, Deus manda chuva até para o ímpio. Agora, ser salvo é para aquele que entender, a mensagem for revelada e ele se apegar no Senhor e deixar o Senhor trabalhar na sua alma. Então, as pessoas elas querem continuar no mundanismo, na carnalidade, mas querem ser abençoadas. Então, é lícito você ir até Jesus por causa de um problema físico. Os 10 leprosos foram. É lícito você ir até o Senhor. Geralmente, a pessoa ela vai a Jesus, não é por Jesus. Ela vai, está problema na família, problema de saúde. Então, ela vai na igreja, lá fazer uma campanha. É normal ele começar assim. Agora, é errado ela continuar assim a vida toda. Buscando bênção após bênção, solução após solução, mas não está sendo trabalhada a sua alma, não está sendo trabalhado o seu coração. Aqui, o que nós vemos, só um pouquinho que está passando o carro, vou colocar pausa aqui. 1 Coríntios capítulo 10, aqui a partir do versículo 1. Olha só o que diz da importância de nós aprendermos com os erros dos outros, com o exemplo de Israel. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então veja aqui a proteção de Deus. Que milagre tremendo, ó, uma nuvem em cima de você, porque no deserto 50 graus durante o dia, aquela nuvem ali refrescava, senão eles morriam. E à noite o deserto 50 graus abaixo de zero, tinha uma nuvem de fogo em cima deles para eles não morrerem congelados. Então Deus colocou essa nuvem e abriu o mar para eles. Que é prova maior de que Deus estava com eles. Agora, Deus está conosco. Nós vamos ser abençoados. Se nós estivermos com Ele, nós seremos salvos. Não basta Deus estar conosco. É preciso nós estarmos com Ele. Deus estava com Saul, mas Saul não estava com Deus. Deus estava com Adão e Eva, mas Adão e Eva não estavam com Deus. Então, é um perigo tomarmos Deus apenas como uma fonte de bênção e não como alguém a ser adorado. Amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento. Lá vai a palavra de Deus passar na nossa mente, mudando a forma como nós pensamos de Adão. Amarás o Senhor Deus de todo o coração. É você dar o seu coração para que Ele transforme o seu pensar, sentir, suas reações. Obras profundas ser feitas no coração. Amarás o Senhor Deus de toda a tua alma. Aqui estão as renúncias do pecado, daquilo que nós estamos acostumados, dos ídolos. Aqui está a renúncia. E amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todas as tuas forças. Aí o que significa? É dar voz à palavra de Deus. Não basta crer no coração, é preciso dar voz à palavra. A palavra precisa de um caminho. Mateus 3,3 diz: preparai o caminho do Senhor. Então, dar voz à palavra de Deus é amar o Senhor Deus de todas as tuas forças.
pôr a mão e dizer, em nome de Jesus seja curado. Isto é amar a Deus com todas as suas forças. Não é só orar, jejuar, buscar, mas amar a Deus com todas as suas forças forças tem a ver com fôlego. Sopro, espírito é a mesma coisa. Tanto no Antigo Testamento, a palavra ruá, como no Novo Testamento, a palavra pneuma, ela é para sopro, vento e espírito. É a mesma palavra. O que significa que aqui está o espírito querendo se mover. A palavra e o espírito são um. A palavra dar, voz a palavra. Ezequiel disse, quando eu falei, está lá em Ezequiel 37:7. Eles, quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo. Quando o Senhor fala com você, a fé nasce. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando Deus fala com você, você tem fé. Mas quando você fala, você libera a fé. A fé, ela entra em você pelo ouvir. Mas ela flui de você. Ela manifesta nas circunstâncias. Ela destrói as obras do diabo quando você fala, quando você diz. Então, a palavra é uma arma de guerra. A única maneira de colocar a palavra de Deus em ação, já que a palavra é uma arma de guerra, e já que a palavra é a espada do Espírito, a única maneira de guerrear é dizendo, é falando. E Jesus é a palavra. E se tornou espírito vivificante. O primeiro Adão era alma vivente, mas o último Adão é espírito que dá vida. Então, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você pega a palavra que é promessa e você transforma isso em profecia, você está amando o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Então, isto é, sendo um canal, rios estão fluindo do seu ventre. João 7:38. Aqui diz, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Você notou quantas vezes diz todos, 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 está vendo? Deus não faz acepção de pessoas e todos que se achegam a Ele são abençoados. Deus não fez aqui, ó, para você eu vou abrir o mar, para você não vou, para você eu vou dar água, para você não vou. Você está vendo? Aqui diz que Deus foi bom para todos. Isso é um perigo, porque pode dar a impressão de já que Deus está sendo bom e está ouvindo minha oração, é porque Ele está provando a minha vida, é porque eu estou salvo. Aí que está o problema. Nós nos acomodarmos na carne, no pecado, e dizer, mas Deus está me abençoando, mas Deus está me ouvindo, eu estou prosperando, eu falo, as coisas acontecem. Espera aí, irmão. Está se entregando ao Senhor, cada dia mais. Então, enquanto estamos recebendo, se nós não estivermos nos entregando, não tem relacionamento. A pessoa que só recebe e não se entrega é um sanguessuga, é um mar morto. É perigoso receber aquele que muito foi dado, muito será pedido. É um perigo recebermos o seu Espírito, as suas promessas, as suas bênçãos e não se entregar a Deus. Isso é uma coisa que você vai ver que o falso profeta não vai pregar. O aprofundamento no relacionamento com o Senhor, a necessidade de se entregar a Deus. Você já se entregou, já levantou a mão, já batizou nas águas há 50 anos atrás, está tudo bem, você já ama o Senhor no nível máximo. Eu me lembro de uma vigília, quando eu falei, estava lá vários irmãos, e eu falei assim, pastor Geraldo, o senhor estava lá. Falei, irmãos, a coisa mais importante é nós, conhecermos o Senhor em níveis cada vez mais profundos. É nós aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Aí um pastor levantou a mão e falou assim, pastor, conhecer a Deus nós já conhecemos, Ele morreu na cruz, está escrito aqui, Ele derramou seu sangue, não tem que conhecer, tem que reconhecer, ele disse. Ou seja, ele tinha por certo que ele já conhecia a letra, a informação, já podia pregar e pronto, acabou o assunto. Esse assunto é esgotado, vamos para o próximo nível, como ser abençoado, como lutar uma igreja, como prosperar o povo, porque o assunto conhecer a Deus já está aqui, pronto. Irmãos, quem disse? O Antigo Testamento já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Osé 6:3. Quando eu disse para o irmão, falei, irmão, essa é realmente o que Deus tem me chamado para pregar, o aprofundamento no relacionamento com o Senhor, intimidade com Deus. E isso que você falou significa que o meu ministério é totalmente desnecessário.
Porque se o que eu estou falando, que o chamado do Senhor é para o nível cada vez mais profundo de comunhão com o Senhor, e você diz que não precisa, agora você já conhece, vai lá e começa a fazer a obra do Senhor, você está dizendo que simplesmente o que eu estou te dizendo é descartável, desnecessário, é simplesmente algo que não precisa. Ora, você já conhece o Senhor. Agora apenas reconheça e trabalhe para Ele. Isto mostra o contrário do que Deus tinha mostrado. Exatamente 100% o contrário do que Deus tinha mostrado. A não necessidade de níveis cada vez mais profundos de arrependimento. Não, eu já me arrependi, eu já levantei a mão, já batizei nas águas, eu dou o dízimo todo mês, eu já cheguei aonde o cristão precisava chegar. Agora a questão é trabalhar para o Senhor, é evangelizar, é continuar congregando, trabalhando no templo, fazendo cantina, bazares e festas julinas, é isso aí. Né? Sem renúncia. Na verdade, a renúncia que eu precisava fazer, irmão, era me batizar nas águas, levantar a mão e continuar dando dinheiro e trabalhando no templo. Essa é a minha renúncia. Você quer mais o que de mim? Você quer mais o que? Eu trabalho, tenho família. Essa é a renúncia que eu estou disposto e, sabe, é o marco que eu cheguei e a partir disso aí não me tire o time de futebol, não me fale de programações imundas na televisão, não me venha dizer que eu tenho que largar as músicas do mundo e o calendário pagão e misturar igreja com calendário. Não, sabe, por... eu já cheguei aonde eu estou disposto, mais do que isso se torna desinteressante. Então, peronomútil. Vamos lá. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Aqui é o versículo 3, tá? Beberam todos de uma bebida espiritual. Você pode ver, irmão, o mar se abriu, a nuvem cobriu eles, caiu o pão do céu e saiu água da rocha. Quer ver povo mais abençoado que esse? Você quer ver povo mais abençoado que esse? Você quer ver povo mais abençoado que esse? Não foi salvo. Não foi salvo. Perigo, né? Uma igreja que funciona, que o doente é curado, as coisas acontecem. Nós estamos lendo 1 Coríntios 10. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Jesus os seguia, irmãos. Aonde eles iam, saía água da rocha. Mas era milagre, não era algo natural. A pedra era Cristo. Eles tinham sede, e viajavam 40 quilômetros. Quando chegava lá, a pedra dava água. Aí eles andavam mais 20 quilômetros para cá, batiam na outra pedra, saía água. E essa pedra era Cristo. Meu Deus. E a pedra o seguia. Olha Jesus dizendo, a hora que você precisar, bate aí que sai água. E uma nuvenzinha fresca, cai pão do céu manhã cedo. Se ficar doente, coloca uma serpente, é curado na hora. Gente, tratamento VIP, ninguém inchava os pés, a roupa não apodrecia. Olha, quero ver um povo mais abençoado que esse. 1 Coríntios 10, versículo 5. Mas, aí tem mais, irmão. Esse mas aqui, Eurides, é de amargar. Tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para quê? Para que isso foi escrito e para que isso tudo aconteceu? Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então eles eram abençoados, mas o coração deles estava na cobiça. Continuava adorando os ídolos das nações, fazendo bezerro de ouro, cobiçando as mulheres estrangeiras. O coração deles era mundano, carnal e idólatra. Igualzinho no tempo de Noé, assim será na vida do filho do homem. O coração do homem não muda quando é abençoado. O coração do homem não muda quando vê milagres. O coração do homem não muda quando Deus dá tudo o que prometeu. O coração do homem muda quando ele se arrepende e entrega o coração de Senhor. Quando ele é específico. Isaías diz, olha a minha boca. Então a mudança na alma não tem nada a ver com ser abençoado. É uma bênção rejeitada, desnecessária, esquecida, não pregada. E naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim, teu coração não foi trabalhado, essa área não foi beneficiada. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Então, o inimigo fará com que você fique distraído com o que cai da mesa dos filhos e não ganhe o principal, que é um coração salvo. É um perigo, irmãos, porque a bênção não nos fará salvos. A bênção é Deus é misericordioso, curou os 10 leprosos. A bênção não nos salva. O que nos salva é a resposta. Puxa, Deus me tirou lá do mundo, Ele me amou, eu vou me entregar a Ele. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Impossível não cobiçar, se o nosso coração não for transformado, porque o nosso coração nasce cobiçando. Paulo diz: eu guardei todos os mandamentos. Primeiro, cumprido. Segundo, cumprido. Terceiro, Quarto, quinto, sexto mandamento, sim, estou indo bem. Sétimo, sim. Oitavo, beleza. Nono, cumprido. 10, morri. Todos os mandamentos externos ele era irrepreensível, mas no interno, você olha, não cobice nada que é do seu próximo, não deseje nada impuro, não olhe para uma mulher com desejo impuro, não deseje nada, não tenha ciúmes, não tenha inveja, não tenha sentimentos ruins. Ele falou: todos eu consegui, mas nesse eu morri. E aqui ele está dizendo: não cobice. Ele vai logo naquele que o homem, na nova aliança, pode ser restaurado, na antiga não foi. O tratamento interior, aquele homem que ninguém vê, porque tem o eu social que todo mundo vê, né? E tem aquele eu oculto que você teria terror de colocar uma tela e todo mundo souber o que os seus pensamentos mais secretos da tua carne, desejos, imaginações, porque tem gente que não tem, que é anjo, tem asa, auréola, mas assim, os seres humanos, de modo geral, que nascidos em Adão, da raça de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguns têm cobiça por dinheiro, outros têm cobiça por sexo, têm cobiça por fofoca, têm cobiça, não sei, as cobiças são variáveis, mas todos estão na esfera da cobiça, é a esfera da idolatria, aonde Deus fica em segundo lugar. Alguma coisa, eu amo Deus, mas eu amo alguma coisa que é um pouquinho mais que Deus, e isso eu não estou disposto a largar, não. Não me peça para largar, que eu largo a igreja. Se me falar para me largar isso, eu largo a igreja, isso está pedindo demais. A hora que toca nisso, chispa, espera aí, não me julgue. Deus me ama e Ele me fez assim, e isso não tem problema nenhum, e isso aqui não tem problema, eu sou salvo. Quem é você para me julgar? A hora que toca na cobiça, então o irmão aceita a bênção. Todo mundo queria Jesus que multiplicava pão, todo mundo. Mas quando Jesus falou: como minha carne, beba o meu sangue, e a minha vida será a tua vida, e você vai viver em santidade, o povo falou: dura esse discurso, é tudo correto. Não quis. Aqui nós vemos: não vos façais, pois, idólatras. Aqui eu estou lendo o versículo 7. Como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou, comer, beber e levantou-se para folgar. Então a idolatria, usufruir dos pecados sem arrependimento, viver uma vida descuidada. Como, irmão, idolatria, a pessoa parece que vive como se nunca fosse morrer. A sua alma descuidada, despreparada, a qualquer momento o coração para de bater, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Às vezes os prudentes tinham as vestes limpas pelo sangue e o azeite transbordando, que significa arrependimento e fé. Elas estavam se preparando, por isso quando a trombeta tocou, elas estavam preparadas. E as outras também eram igrejal, as outras também eram evangélicas, porque as outras 5 também eram virgens. E também estavam de branco, só que não tinham azeite, não tinham fé, para se entregar e serem do Senhor. Aqui o que nós vemos é: não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos. Aqui, Deus já me ama mesmo, já sou salvo, tenho dons. Vamos para a impureza, porque Deus sabe que ninguém é de ferro, como pregou um pregador outro dia na televisão, na internet. Ele pregou num seminário para líderes, que seriam repassados pela televisão para todo o Brasil. Ele é o líder nacional dessa igreja. Ele pregou: ninguém é de ferro, irmãos. Às vezes a Ilê dava uma saidinha aí e fornicava um pouco, porque afinal de contas ninguém é de ferro, né? Então o presidente nacional pregando para toda a igreja que ninguém é de ferro, que de repente tem que dar uma saidinha, né? Agora você veja, no púlpito, o presidente nacional pregando para toda a igreja no Brasil inteiro. Ele está liberando. Aqui está dizendo: e não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil.
Não dá nada, pastor. Sansão disse, não dá nada. Ah, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é bom, pastor. E não tentemos a Deus como alguns deles tentaram e pereceram por serpentes. E não murmureis. Aqui, irmão, a boca que não bendiz, não adora, só reclama. Só fica se queixando, tá vendo? Isso aqui é o suficiente para ser rejeitado por Deus. Porque se somos salvos pela graça através da fé, né, Humberto? Somos salvos pela graça através da fé, certo? A murmuração, Deus não pode salvar. Salva através da fé, não através da incredulidade. Se confessar, o sangue de Jesus purifica. Mas se não for pregado, então isso deixa para lá. Porque o problema não é que nós falhamos, todos nós falhamos o dia inteiro, todos os dias. A questão é nós chamarmos de pecado, temermos e tremermos ao Senhor e estarmos cobrindo com o sangue de Jesus. Não é viver debaixo de culpa, de condenação, mas um coração temente, que é o temor, é o princípio de sabedoria, onde chama pecado de pecado imediatamente. Não dá tempo para que isso aqui vá criando raiz na pessoa. Porque hoje eu fico chateado com a irmã, se eu não resolvo isso, em Hebreus 12, 14, que isso vira uma raiz de amargura. Daqui a pouco eu tenho ódio da irmã, e aí o que a Bíblia diz, que isso te separa da graça. Hebreus 12, 14, que a amargura, ela separa. A graça não pode operar onde não há perdão liberado. Se tiver uma pessoa nesse planeta que eu digo, não libere esse perdão. A Bíblia diz que eu estou separado da graça. E no Pai Nosso diz, perdoa-nos assim como. Assim como significa não perdoa, também não te perdoa. Não contei para vocês aquela história do pastor africano que tinha várias igrejas, várias. Pastor abençoado, Deus operava através dele, fazia milagres. Outro dia morreu, irmão. Chegou lá no paraíso, o Senhor falou assim, eu tenho misericórdia de você, mas se você morresse hoje mesmo, definitivamente, você iria para o inferno. Ele falou, não, eu sou pastor, eu tenho milhares de igrejas, sou teu amigo e tal. Hoje, a sua esposa discutiu com você, você discutiu com ela, ela te pediu perdão, você não liberou o perdão, saiu com o carro afoito, teu coração parou. E você morreu contaminado sem perdoar sua esposa. Mal ele imaginava. O pastor Geraldo conhece o testemunho desse homem. Aí a mulher foi tão misericordiosa, irmão, que falou, não vai enterrar esse homem não. Pegou o caixão dele, levou lá na cruzada do Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, ele está agora aposentado, colocou outro no lugar dele, mas ele fazia cruzadas na África com 1 milhão de pessoas. Reinhard Bonk, um pastor muito abençoado. Eu gosto de ouvir as mensagens dele, sabe? E aí colocaram o caixão em cima do púlpito do pastor Reinhard Bonk. O pastor Reinhard Bonk orou, o homem reviveu. Aí ele contou o testemunho, que ele tinha morrido, chegou diante do Senhor e o Senhor falou, você vai voltar, porque a tua mulher está orando. Porque se você morresse definitivamente hoje, você iria para o inferno. Sendo pastor, sendo pregador, tendo várias igrejas. Porque você morreu contaminado. No céu não entrará pecado. Pecado arrependido, vestes limpas. O sangue de Jesus não purifica todo pecado. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram um dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso. Agora, se o pastor não pregar para aviso, o povo está desavisado. Porque hoje em dia parece que eles fazem uma cirurgia plástica na Bíblia. Isso prega, isso não prega, isso prega, isso já não prega, isso eu não vou pregar, isso eu prego, isso eu perco o dizimista, isso eu prego, não, isso aqui não dá para pregar, aquela família, então é pisando em ovos. Irmão, 1 Coríntios 10, isso não prega, irmão. Não, isso não prega, mas está escrito ali, isso foi escrito para aviso, está lá, nós estamos vendo aqui, irmão, versículo 11, isso foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aí ele fala no 13, isso não é maior do que o Espírito Santo na tua vida, você pode. Não veio tentação maior que você pode suportar, você pode dizer isso. Desde que você tenha uma mensagem que te avise que isso é pecado, uma compreensão de que você tem uma nova natureza que é muito mais forte que a sua carne, de que essa carne tenta mesmo e quer nos levar para o inferno, e que isto é pecado, deve ser chamado de pecado, e que você pode viver acima disso uma vida pela graça, de liberdade. Então isso aqui não é para condenação, isso aqui é para aviso, porque nós não temos condenação, nós temos o perdão de Deus.
Nós temos tudo com Deus, irmãos, desde que nós tenhamos um coração temente, que se arrepende, que se converte. Então, o perigo dos 10 leprosos é: fui lá, Jesus me curou, então Ele está comigo. Se Ele está comigo, a hora que eu precisar, eu vou clamar, Ele vai me abençoar. O grande perigo, irmãos, é os crentes que têm Deus com eles, mas Deus não tem o coração deles. Eles receberam, mas eles não se entregaram. E nesse inteirinho, Jesus vem e uma pessoa morre. E o coração não é do Senhor, é dos ídolos. Tão abençoado, tão usado por Deus, tão inteligente, mas o coração não era do Senhor. Então, isso é um perigo das igrejas modernas que diz: se Deus está com você, agora vamos lá, vamos para a campanha buscar bênção. Já que Deus está com você, vamos agora bênção sobre bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Por quê? Aqui nós vemos que não há nada errado em ser abençoado. Deus ama abençoar. Foi para isso que Jesus morreu, para termos uma vida abundante. Então, a bênção, o problema é quando se conforma. Se era um leproso, se conforma: não tenho mais lepra, vou viver minha vida. Esse que é o problema. O problema é quando você se conforma com a bênção, porque bênção é pouco, irmão. Bênção que cai da mesa dos filhos. O que Deus tem para nós é vida eterna. É uma alma eterna. E a alma faz decisões dias após dia. De repente, um dia Adão e Eva decidiram trair o Senhor e virar as costas para o Senhor. Então, não é porque o Senhor está conosco que nós estamos salvos. Casamento é assim, não basta o noivo amar a noiva, tá? E preparar uma festa tremenda. É preciso que o noivo goste da noiva e a noiva também. Amém, irmãos? Senão não tem casamento, certo? Deus nunca nos deixará? Nunca. Deus nunca deixará de nos amar? Jamais. Jeremias 31:3 diz que Ele nos ama para sempre. Ele vai desistir de nós? Nunca, até o último suspiro. Não. Deus não abandona, Deus não desiste, Deus não deixa de amar. Deus está sempre com um olhar de amor. Quando você falha, Ele está te olhando com um olhar de amor, levando gemidos inexprimíveis para você se arrepender. E você se arrepender, Ele te limpa com sangue 70 vezes 7. Deus, o problema não é Deus, certo? A carne é volátil. Então, Deus estar conosco é bom. Certeza de vida abençoada. Mas se Deus está com você e você está com Deus, aí é salvação. Salvação eterna. Quando o leproso voltou para agradecer e adorar, ele falou: você achou que você foi curado, mas você se apegou em mim. Então agora você está salvo. Porque, irmão, o coração às vezes fica tão empolgado com a vida cristã, com o trabalho cristão, com a atividade cristã, com, sei lá, tanta coisa, que ele se esquece de se entregar em níveis mais profundos. E o coração que não se entrega a Deus, logo, irmão, você pode ver. A pessoa entra na igreja humildezinha, sabe? Mas com o tempo, sabe com quem está falando? Vai ganhando cargos, vai achando-se importante, vai tendo bagagem. Foi na bagagem ali que Acã morreu. A bagagem, a pessoa ela vai se folgando. Deus já me ouviu, eu já brinquei com o pecado, Deus me perdoou, e ela vai se folgando. Porque no início ela tem medo do capeta, ela se entrega ao Senhor, mas com o tempo a pessoa vai se folgando. Você pode ver o crente cascudo que não se converte, ele faz coisas descaradamente, irmão. Tem crente, irmão, que ele brinca com o pecado, ele é descarado. Tem crente que faz piada com o pecado. Ele perde